Olá, meus amados e amadas que nos acompanham no nosso canal de aulas de direito, em especial na nossa disciplina de direito penal. Na nossa última aula, nossa 24ª aula, nós tratamos do furto, que se encontra no título 2 da parte especial do Código Penal, especialmente no seu capítulo 157 a 155 a 157. E em nossa 25ª, essa aula que nós iremos falar agora, continuando com o tema falado, iremos tratar da extorsão, que está previsto no artigo 158 do Código Penal, previsto no capítulo 2, do título 2 da parte especial do Código Penal, que vem a capitular os crimes contra o patrimônio. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que, ao assistir a aula, façam sua inscrição no nosso canal e façam críticas, para que eu, em cima das críticas, possa melhorar, tá, as aulas, né? Iniciemos. A extorsão, ela está prevista no artigo 158 do Código Penal, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para o trem indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tem pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Tá? No seu parágrafo primeiro, ele diz que se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até a metade. Seu parágrafo segundo diz: aplica-se a extorsão praticada mediante violência, tá? O disposto no parágrafo terceiro do artigo anterior. Tá? No seu parágrafo terceiro diz: se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, esta condição é necessária para a obtenção da vantagem, tá? Da vantagem econômica. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além de multa. E se resulta lesão corporal grave ou morte, aplica-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Este crime de extorsão, ele protege, em primeiro lugar, o patrimônio e, em segundo, tá, a inviolabilidade da pessoa, aliás, a inviolabilidade pessoal da vítima. E, a respeito da gravidade, ele é um crime em que a sua execução ela é igual a exemplo do crime de roubo, certo? E a finalidade do agente é obter vantagem econômica, diminuindo aí o patrimônio do ofendido. O sujeito do crime, neste caso, não se exige nenhuma qualidade especial, certo? Do sujeito ativo do crime, podendo ser qualquer pessoa. Caso a indevida exigência seja feita por funcionário público, mesmo fora da sua função ou antes de assumir, mas em razão da função, o crime ele poderá ser de concussão, uma modalidade prevista, tá, de delito praticado contra a administração pública. O sujeito passivo do crime de extorsão é aquele que suporta diretamente a violência ou a grave ameaça. E é aquele que pode ser eventualmente uma pessoa, ela pode ser eventualmente uma pessoa diversa de que seja o titular do bem atacado. Aliás, se reconhece também aí a possibilidade de a pessoa jurídica figurar como vítima do patrimônio do delito. A conduta do crime, ele reside no verbo constranger, isto é, obrigar, coagir alguém a fazer algo, né? A tolerar que se faça ou a deixar de fazer alguma coisa e que a prática se dê mediante violência física ou grave ameaça. Tá? A extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159, diz que, no artigo 159,
diz assim: sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para o trem qualquer vantagem como condição ou a preço do resgate, tem pena de reclusão de 8 a 15 anos. No seu parágrafo primeiro diz: se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 anos ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Neste caso, tem uma pena de reclusão de 12 a 20 anos. No seu parágrafo segundo diz: se o fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão de 24 anos, de 16 a 24 anos. E se, no seu parágrafo terceiro, e se resultar de morte, a pena de reclusão de 24 a 30 anos, que é a pena máxima. No seu parágrafo quarto diz: se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a liberdade do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Neste caso, no parágrafo 4 é um atenuante. Os parágrafos anteriores são agravantes, né? O dispositivo em estudo, neste caso, ele traz uma forma qualificada de extorsão praticada mediante sequestro, ou seja, que a vítima é privada de sua liberdade como meio para a obtenção de almejar vantagem. O sujeito do crime é qualquer pessoa que pode figurar no polo ativo do crime ou da ação, né? Concorre também para a extorsão mediante sequestro o agente a quem, na divisão das tarefas, cabe providenciar, por exemplo, os alimentos do sequestrado, dos sequestradores e as vítimas, alugar chácara, local ou qualquer outro local, certo, para servir de cativeiro, tá? Bem como dar outros apoios táticos, mesmo que não tenha esta pessoa abordado e dominado o ofendido, o sequestrado, né? Num primeiro momento, que ele tenha abordado o sequestrado, o ofendido, mesmo no primeiro momento da ação delituosa, mas ele agindo como comparsa, portanto, neste caso ele vai responder pelo crime. O sujeito passivo serão tanto o indivíduo que tem a sua liberdade de locomoção tolhida, quanto aquele que sofre a lesão patrimonial, no caso de quem paga a vantagem imposta pelo sequestrador. A conduta do crime está bem aqui no verbo sequestrar, que reside no tipo objetivo do delito. O sequestrar, ele significa impedir, mediante qualquer meio, com a finalidade de obtenção de qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, que alguém exercite desse direito, né? Se alguém se exercitar desse direito de ir e vir, que é o caso da pessoa, né? Quanto à extorsão indireta, prevista no artigo 160 do Código Penal, diz o artigo 160, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiros. Pena de reclusão de 3 anos, pena de reclusão de 3 anos e multa, pena de reclusão de 3 anos e multa. Este crime é um crime punível com reclusão.
de 1 a 3 anos e multa, né? Neste crime, se exige a iniciativa por parte do agente, que chega a obrigar a vítima a entregar documento e também, quando recebe o agente ou aceita como garantia da dívida, documento capaz de ensejar instauração de procedimento criminal contra a vítima. Este documento, obrigatoriamente, ele deve ser apto a ensejar essa instauração desse procedimento criminal, senão não configura o crime. Tá? O bem jurídico aí tutelado é a liberdade individual e o patrimônio do indivíduo. O tipo penal, no caso, ele visa proteger as relações entre credores e devedores. Já o sujeito ativo, ele poderá ser qualquer pessoa. Já o sujeito passivo é aquele que entrega o documento. Via de regra se observa que é o devedor, mas nada impede que uma terceira pessoa ela seja eventualmente lesada em seu direito, certo? Através dessa concessão dessa garantia, né? Ou seja, que esta pessoa seja vítima de uma infração, tá? Da usurpação, previsto no artigo 161 do Código Penal. O artigo 161 diz assim: suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa móvel alheia, pena de detenção de 6 meses e multa. No seu parágrafo primeiro ele diz: nas mesmas penas incorre quem desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. 2. Invade com violência a pessoa ou a grave ameaça ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para fins de esbulho possessório. No seu parágrafo segundo diz: se o agente usar de violência, incorre na pena a esta combinada. No seu parágrafo terceiro diz: se o proprietário é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. A usurpação, ele é um crime que consiste na ação de se empossar de alguma coisa, seja ela cargo, função ou qualquer outra coisa, que não lhe pertença por direito. Como, por exemplo, certo? No caso da função, quando você usurpa de uma função pública, a ação é de se apoderar ilegalmente de coisa, bens, autoridades, títulos ou propriedades. Temos que entender que a usurpação ele é um sinônimo de falsificação, de defraudação, etc. Quanto à supressão ou alteração de marca em animais previsto no artigo 162. O artigo 162 ele diz: suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Tem pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Este crime, o crime de suspensão ou alteração de marca em animais previsto no artigo 62, ele consiste no verbo suprimir, ou seja, apagar ou retirar ou alterar, que é o mesmo que significa dizer que mudar, adulterar indevidamente e sem autorização ou permissão legal do proprietário. E especialmente que seja em gado ou rebanho de qualquer natureza.
Este crime ele abrange somente o coletivo de semoventes, certo? Criados ou mantidos em campo, pastos, retiros ou currais, pela retirada de marca ou sinal indicativo de propriedade, ou também por sinal indicativo de propriedade utilizado na forma de distintivo artificial, tais como coleiras ou argolas que se use, né? Ele trata-se aí de um tipo penal doloso que tem como especial finalidade de agir com o fito de obter indevida vantagem econômica. A sua consumação ela ocorre com a adulteração ou a supressão da marca ou sinal indicativo da propriedade do animal, bastando para tanto que seja somente em animal, como eu falei anteriormente. Do dano, quando se trata do dano previsto no artigo 163 do Código Penal, o artigo 163 diz: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Este dano ele pode ser qualificado. Haja vista que em seu parágrafo único diz que o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça. 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. 3, contra o patrimônio da União, Estado, do Distrito Federal, de municípios ou de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mistas ou empresas concessionárias de serviços públicos. Devemos entender que estas empresas de concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista, ela foi acrescida a esse inciso por força da Lei 13.531/2017. No seu inciso 4º, ele diz: por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Nestes casos, essas penas se agravam, certo? De detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Tá? Quanto aos crimes previstos nos danos, dizemos que o dano é aquele que não se consuma apenas com o perigo. É necessário, portanto, que ocorra uma efetiva destruição de um bem jurídico, para que possa ser de um bem jurídico penalmente protegido, né? Como esse crime de dano, ele se opõe ao crime de perigo, tendo em vista que o crime de dano, para o crime de dano, basta a possibilidade de que haja o dano para que haja aí também a consumação. O crime de dano ele está previsto no artigo 63 ao 167 do Código Penal e dispõe sobre todos os crimes de dano no âmbito dos crimes contra o patrimônio, especialmente no seu artigo 164 do Código Penal. Ele trata da introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Se não, vejamos o artigo e voltemos um pouco. Todos esses crimes ele tem uma particularidade. No 163 ele faz a análise do crime do dano e do dano qualificado. No 164
ele trata da introdução ao abandono de animais em propriedade alheia. No 165, ele trata do dano em coisas de valor artístico, arqueólogo ou histórico. Já o 166 do Código Penal, ele trata da alteração do local especialmente protegida. E todos esses crimes ele têm suas majorâncias, ou seja, quando há um dano qualificado. E elas estão previstas no parágrafo único do artigo 163. 163. Se o crime é cometido com violência à pessoa, tá? Se o crime é cometido com violência à pessoa, tá? Ou a grave ameaça, seja com emprego de substância inflamável ou explosiva, e se o fato não constitui crime mais grave contra o patrimônio da União, Estados, município, empresas, concessionárias de serviço público ou sociedade de economia mista, ou por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima, a pena aí aumenta de detenção de 6 meses a 3 anos e multa além da pena correspondente à violência. Portanto, aí são as agravantes que nós já falamos do artigo 163. Tá? Então, este crime, ele corresponde ao prejuízo material ou moral causado a alguém por conta de deteriorização ou de estrago de seus bens. Quanto ao seu núcleo, quanto ao núcleo do tipo penal, devemos ressaltar que é o núcleo destruir, que quer dizer arruinar, extinguir ou até eliminar, certo? Que quando se fala de inutilizar, significa tornar inútil ou imprestável a alguma coisa, certo? Aos fins para os quais ela se destina, óbvio, né? E que quando se está de deteriorar, certo? É a conduta de quem estraga ou corrompe alguma coisa, seja ela total ou parcialmente. Em relação aos sujeitos, na prática, este delito, anota-se que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo podem ser qualquer pessoa. Em relação ao elemento subjetivo do crime, do tipo penal, trata-se de dolo, do dolo, que é a vontade livre e consciente de destruir, de inutilizar ou deteriorar coisa alheia. É importante observar que não há forma culposa e sim dolosa, e nem se exige qualquer elemento subjetivo do tipo específico. Ou seja, o dolo específico, tá? Deve-se exigir vontade específica do dano. Devemos atentar também que o simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia implica na própria vontade de causar o prejuízo. Logo, está abrangido aí o dolo. Quanto ao dano qualificado previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 163, no seu inciso 1º, ele trata da violência física ou da ameaça, que seria aquela voltada contra a pessoa e não contra a coisa, pois a destruição, inutilização ou deteriorização prevista no caput do artigo já abrange a violência contra a coisa. Não é necessário que o sujeito use esses meios de execução contra o titular da propriedade.
pode ser que empregue violência física ou moral contra terceiros também. Uma pessoa ligada ao sujeito passivo, certo? Patrimonial. Se empregado com violência física contra a vítima e lhe causar lesão corporal, ele vai responder por 2 crimes. Em concurso material, o dano qualificado e a lesão corporal, seja ela leve ou grave, ou até gravíssima. E pode ser anterior ou concomitante com a execução. E se a violência é consequência do dano, não se aplica a qualificadora. Deve ser empregada aí com a finalidade de realização do dano. E se a vontade não se relaciona com o dano, o crime é um crime simples. Já no seu inciso 2º, que cuida do emprego de substância inflamável ou explosivo, certo? Explosiva, que corresponde aí à utilização de material que se converta em chamas ou com facilidade, ou de material que provocador de explosão, de modo aí que vai qualificar o dano. Senão, ele não se constitui em um crime mais grave. No inciso 3 e 4º do artigo 63, certo? O inciso 3 é aquele que é praticado contra o patrimônio público, seja de qualquer dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município, etc. Ou também contra autarquias, fundações públicas, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresas concessionárias de serviço público. Por se tratar de bem público, que serve a toda uma coletividade, o agente do dano deve responder por pena mais grave, pois há aí uma quantidade maior de pessoas atingidas. O bem é público, é de todos, certo? Então, o bem atingido pela conduta criminosa foi maior, não sendo vinculado apenas ao prejuízo limitado na esfera individual. Quanto ao dano da qualificadora ou qualificada por motivos egoísticos, previsto no termo do artigo 163 do inciso 4º do Código Penal, é aquele praticado pelo agente que, por particular motivo torpe, danifica o patrimônio alheio somente para satisfazer seu capricho, tá? Ou até incentiva um desejo de vingança ou de ódio contra a pessoa, contra a vítima. Por esta razão, deve responder mais gravemente na forma qualificada, ainda que se sustente que, para que se verifique o motivo egoístico, não baste apenas o sentimento pessoal de vingança, mas todo esse conjunto, tá? O prejuízo considerável à vítima, a seu turno, é quando faz parte da intenção do agente provocar virtuosa diminuição patrimonial da vítima. Por exemplo, se ele destruir a casa da vítima, é um virtuoso patrimônio. A qualificadora, ela se fundamenta no excessivo, naquilo que excede, no individualismo do agente, que se comporta em sociedade somente pensando em si, certo? Em si próprio, sem qualquer tipo de solidariedade com o próximo, e também para alcançar seus próprios objetivos, ainda que escusos. Ele não hesita em ofender o patrimônio alheio através de um motivo egoístico, e é o que caracteriza esse motivo egoístico, bem como no desprezo exagerado aos bens de outras pessoas, causando a ela relevantes contratempos e vultuosa diminuição no seu patrimônio.
No caso do inciso 4º do parágrafo único do 163 do Código Penal, o agente ele continua sendo qualquer indivíduo, mas o sujeito passivo não é mais a pessoa de direito público, e sim outro indivíduo que sofreu grave prejuízo patrimonial, em razão da conduta motivada por um motivo egoístico, ou seja, com o excesso, com o individualismo que almeja um proveito econômico. Convém diferenciar, por fim, tanto do inciso 3º quanto ao inciso 4º, que nós já citamos, de danos ao patrimônio público, dos crimes contra a administração pública. Pois, como já vimos, o que se protege nos crimes contra a administração pública é a moralidade administrativa, e não apenas o bem material público economicamente considerado. Vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula nós continuaremos falando do artigo 64, que vem a tratar da introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.